primeiro ponto é o livre-arbítrio. Ou seja, o pecado, ele afetou o ser humano. Eles não negavam o pecado original, mas eles disseram que o pecado não afetou o ser humano a ponto de lhe tirar o arbítrio. O homem, mesmo pecador, ele pode escolher entre o bem e o mal. E ele escolhe isso sem que seja necessário alguma força externa que o leve para um lado ou para o outro. Total depravação. Eles disseram, o arbítrio do homem está prejudicado porque a depravação, a corrupção da sua natureza é total. O pecado afetou todas as faculdades do homem, a sua maneira de pensar, seu coração, seus sentimentos, a sua consciência, a sua vontade. Todos eles foram profundamente afetados pelo pecado, de tal maneira que o homem, ele é escravo do pecado que habita nele, ele é orientado para o mal, e ele não pode, por ele mesmo, sem uma influência externa, entender Deus, compreender Deus, ouvir a Deus e escolher Deus. Se deixar o ser humano ao seu arbítrio, ele nunca vai escolher as coisas de Deus, porque a depravação do seu coração é total. Por depravação total, é preciso explicar, eles não queriam dizer que todo ser humano é tão ruim quanto pode ser. A palavra total aí não tem a ver tanto com intensidade, tem um pouco com intensidade, mas tem a ver com extensão. Quer dizer, a depravação atingiu a totalidade do ser humano, todos os aspectos da vida dele, inclusive o arbítrio. Então, é aqui que esse é o ponto fundamental, né? Até que ponto o pecado nos afetou. Depois, eles disseram que a predestinação ela era condicional. Eles não podiam negar que a Bíblia usa o termo predestinação, porque usa. A Bíblia fala de predestinação, de predestinou, fala de escolha, fala de eleito, chama os crentes de eleitos de Deus. Então eles não podiam negar isso, mas eles então redefiniram a predestinação como sendo presciência de Deus. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus nos predestinou, não é que ele determinou, porque se Deus tinha determinado, isso seria uma violação do livre-arbítrio. E o raciocínio deles está correto. Se o homem tem livre-arbítrio, né, e Deus determina uma determinada coisa, né, para o homem, então ele, nesse sentido, ele poderia estar invadindo a área de liberdade do ser humano. Mas então, o que é que Deus fez? Deus olhou no futuro e viu qual seria a escolha que as pessoas iriam fazer. Então, Deus olhou e viu que João, lá no ano 2012, numa reunião do OPS, ele iria aceitar Jesus. Deus viu isso desde a eternidade. Então, Deus predestinou João para ser salvo. Então, predestinação é a mesma coisa de pré-ciência. Então, a predestinação se baseia na presciência de Deus, no pré-conhecimento que Deus tem do futuro. Vem o segundo ponto. Logo, a predestinação, a eleição, ela é incondicional. Deus, então, olhou a raça humana, Deus contempla a raça humana perdida, caída, nessa situação de miséria. E de entre a raça humana perdida, caída, escrava, Deus elege para a salvação aqueles que ele quis. E o termo incondicional foi usado para dizer que Deus, o critério que Deus usou para escolher quem ele queria salvar, não era baseado no mérito daquela pessoa, não foi baseado na fé prevista, como diria esse ponto aqui. Não foi baseado em fé prevista, não foi baseado no caráter, não foi baseado nas obras da pessoa, não foi baseado na filiação da pessoa, não foi baseado em nada. Ou seja, Deus soberanamente, livremente, por motivos que só Ele sabe,
ele elegeu quem ele quis para a salvação. E ao fazer isso, Deus não estava cometendo injustiça nenhuma com aqueles que ele não elegeu, porque os que não foram eleitos, eles só estarão recebendo o justo castigo pelos seus pecados. Porque todos pecaram, carecem da glória de Deus. Deus não teria a obrigação de salvar ninguém. Se Deus deixasse a humanidade toda seguir o seu próprio caminho, e todos se perderiam, então Deus não estaria cometendo injustiça. Porque injustiça seria você tirar o direito de alguém. Como pecadores não têm direito à vida eterna, então Deus não está tirando o direito de ninguém quando Ele resolve soberanamente escolher quem Ele quer para a salvação. Então esse ponto aqui da eleição incondicional. Com relação à questão da presciência, os reformados disseram o seguinte: Deus só pode prever aquilo que Ele determinou. Porque fora de Deus, você está admitindo que a história acontece à parte de Deus? A história acontece porque Deus criou a história. Como é isso de que Deus viu alguma coisa que ia acontecer e que Ele não tem parte nisso? Você concebe a ideia de um universo paralelo a Deus, a Deus que surgiu da onde? Veio da onde esse universo? Essa história, ela é uma força independente? Deus só pode conhecer aquilo que Ele mesmo determinou. A história, Ele conhece o futuro porque Ele criou o futuro. Então, foi a resposta que eles deram para essa questão aqui. A morte de Cristo, o seu sacrifício, foi por todos os homens em geral e por nenhum homem em particular. Quando Cristo morreu na cruz, Ele não estava morrendo por ninguém em particular, porque isso é uma decisão do ser humano, que vai tomar ainda. Então, o que Cristo fez foi, na cruz, morrer potencialmente pela humanidade toda, para que aqueles que resolverem aceitar o que Ele fez sejam salvos. Então, isso quer dizer que, na verdade, o sacrifício de Cristo na cruz não salva ninguém. Ninguém foi salvo na cruz, porque a salvação só vai acontecer eficazmente quando o homem exercer o seu arbítrio e escolher Cristo. Então, dessa perspectiva, segue-se que Cristo pode ter morrido por milhões de pessoas que não vão aceitar. Né? Então, Ele teria morrido em vão por Zé, se Zé, durante sua vida toda, exerceu o seu livre-arbítrio, dizendo: eu não quero, não quero, não quero, não quero, e Deus insistindo, o Espírito Santo insistindo, mas ele dizendo: não quero, não quero, não quero, não quero. Morreu, foi para o inferno. Cristo morreu por ele em vão. Tá? Então, é isso que eles estavam dizendo mesmo, que Cristo não morreu pela humanidade toda e por ninguém em particular. Porque se Cristo morreu em particular por alguém, aquela pessoa tem que ser salva, porque Deus não pode castigar o mesmo pecado duas vezes. Vamos supor que Deus morreu, que Cristo na cruz morreu pelos meus pecados. Então, meus pecados foram pagos há 2000 anos na cruz, porque Cristo os levou. E se eu não aceitar? Eu vou para o inferno pagar os mesmos pecados pelos quais Cristo morreu. Então, não está certo isso, não é? Então, o mesmo pecado sendo pago duas vezes, uma por Cristo na cruz e outra no inferno pelo pecador que rejeitou isso aí. Então, essa ideia do sacrifício geral. Logo, segue-se que o sacrifício de Cristo é o que eles chamam de sacrifício eficaz. Cristo teria morrido pelo mundo, sim, no sentido de que se o mundo inteiro tivesse sido eleito por Deus, haveria virtude e poder no sangue de Cristo para salvar a humanidade toda. Mas Cristo na cruz morreu efetivamente pelos pecados dos eleitos. Morreu por um grupo determinado, esse grupo eleito, que foi eleito por Deus antes da fundação do mundo, que foi escolhido por Deus, separado da humanidade, predestinados para a vida eterna. Cristo morreu por esses eleitos, de forma que os que se perdem, os seus pecados nunca foram pagos por Cristo. Eles vão se perder por isso,
porque os pecados dele nunca foram pagos por Cristo Jesus, então eles vão assumir os seus próprios pecados. O quarto ponto é que a graça de Deus, ela é resistível. Ou seja, Deus ama a humanidade toda e Deus quer salvar a humanidade toda. Todavia, Deus respeita o livre-arbítrio. Então, de repente, pode acontecer que Deus queira salvar Zé e Zé não queira ser salvo. Então, nesse esquema, vai prevalecer a vontade de Zé e não a vontade de Deus. Porque Deus vai respeitar a decisão de Zé. Zé não quer ser salvo. Zé não quer o Cristo. Zé quer ir para o inferno. Então, Deus, né, vai dizer, por favor, me dê uma chance, né, por favor, se converta. Faz de tudo para converter Zé e Zé não quer. Zé quer ir para o inferno. Então, Zé vai para o inferno. Porque a graça de Deus, ela pode ser resistida até o último grau pelo pecador por causa do livre-arbítrio. No tempo certo, graça irresistível. É o quarto ponto. No tempo certo, Deus vai chamar os eleitos de maneira irresistível. Deus chama a humanidade como um todo de bona fide, quer dizer, de boa fé. O evangelho é pregado ao mundo todo. Cristo mandou que a gente pregasse ao mundo inteiro. No meio da pregação do evangelho ao mundo inteiro, Deus vai fazer com que a mensagem seja eficaz e irresistível no coração daqueles que ele escolheu. Então, num determinado momento, através dos meios que Deus soberanamente determinou, aquela pessoa vai ouvir o evangelho, vai nascer de novo, vai se arrepender dos seus pecados e vai se voltar para Deus. O pecador também pode cair da graça. Ele pode perder essa salvação. Já que a salvação é uma decisão dele, ele pode decidir ser salvo, e depois de ter decidido ser salvo, ele pode decidir se dessalvar. Ele pode virar as costas para Deus e dizer, eu não quero mais. Ele pode fazer isso. Então, esse era o último ponto que os remonstrantes estavam apresentando à igreja da Holanda. Queria que a igreja da Holanda adotasse esse sistema aqui, que é um sistema que a gente chama de soteriologia, o estudo da salvação, né? Então, era essa questão da soteriologia, como é que nós somos salvos, que estava sendo discutido naquela ocasião. E aí o quinto ponto seria, então, a perseverança final dos eleitos, ou seja, eles não vão cair da salvação, não vão cair desse estado, porque aqueles que foram eleitos por Deus, por quem Cristo morreu, e que foram regenerados pelo Espírito Santo, esses serão guardados até o final. Nada pode desfazer a ação de Deus na salvação do indivíduo. Isso não quer dizer que ele é perfeito. Ele vai tropeçar, ele vai pecar, a consciência dele vai acusar, ele pode passar por períodos difíceis, mas a semente da fé, da regeneração, da nova vida, nunca vai se extinguir do seu coração. Ele sempre vai se arrepender, vai voltar. Arrependido, quebrado, mexido, mas ele vai voltar, ele vai continuar e vai perseverar até que Deus finalmente o leve.